No livro Ao Brasil com Amor, o Jamil Chad falou de problemas que não podem ser resolvidos sem desafiarmos nossas ideias de identidade nacional e fronteira. Eu vou conversar um pouquinho com ele aqui sobre quais as limitações e, por que não, os benefícios dessas noções na nossa política. O que somos no mundo só vamos ser definidos pela nacionalidade? Então, eu estou falando desse livro aqui, Ao Brasil com Amor, de Jamil Chad e Juliana Monteiro, lançado aí pela Editora Autêntica. E daí, Jamil, eu vou pedir autorização aqui para mostrar um trechinho desse livro que ele aqui você escreve, né? Quais dos problemas atuais serão resolvidos dentro de fronteiras ou a partir da divisão entre nós e eles, entre estrangeiros e locais? Clima, terrorismo, narcotráfico, fluxo migratório, vírus, a imoral desigualdade na distribuição de vacinas, todos eles debocham do que chamamos de identidade nacional ou fronteiras. Todos eles exigirão uma nova forma de pensar e de agir. Uma afirmação aqui da qual eu concordo plenamente. Eu falo disso vindo de uma pessoa que tem a pauta ambiental como uma pauta muito querida para mim, né? Então não tem como negar isso. E quando a gente pensa no nacionalismo, né, o mal que o nacionalismo faz, as extremas-direitas em geral são nacionalistas e a gente sabe o que fizeram aqui no Brasil e o que fazem no resto do mundo. Dito isso, Jamil, eu vou fazer uma provocação aqui. Eu não consigo deixar de pensar na questão da descolonização, como muitas das guerras de descolonização foram muito fortalecidas justamente por uma ideia de identidade nacional daqueles povos que estavam lutando para tirar aqueles que estavam invadindo eles, quase sempre europeus. Então, não consigo deixar de pensar que talvez exista uma contradição aí, que existe algum ponto em que possa ter uma ideia de identidade nacional e de fronteira que seja benéfica. Eu queria ouvir um pouquinho de você, o que você tem a dizer sobre isso. Eu concordo. Eu não excluo que a identidade nacional possa existir, que ela possa ter algum benefício, ou que ela possa ter uma instrumentalização. Agora, o que nós não podemos achar que ela é natural, que ela é a única realidade que a gente tem, que é a única identidade que a gente tem, que é a única forma de a gente se inserir no mundo é sendo brasileiro, é sendo sul-americano. O que é exatamente essa nossa inserção? O que somos no mundo? Só vamos ser definidos pela nacionalidade ou tem algo mais que a gente pode ser definido? Por que eu digo isso? E voltando na tua questão da independência, tem uma história que eu acho deliciosa e toca com o meu outro lugar que eu gosto muito, que é o futebol. A Argélia, quando foi fazer a sua luta pela independência, antes de ela dar aquele pontapé inicial daquela ofensiva muito real e muito, aí sim, com uma identidade muito grande, ela sabia que ela precisava criar uma identidade nacional e que ela precisava que essa identidade nacional fosse reconhecida fora da Argélia também. Que a Argélia, que a identidade argelina fosse legítima. O que ela fez, entre outras coisas? Ela montou um time de futebol, uma seleção, que percorria o mundo jogando em nome da independência da Argélia. Quem eram esses jogadores? Onde eles estavam? Na Argélia? Não, eles jogavam na França, em algum dos melhores times franceses. E numa noite, depois de uma baita de uma coordenação, que não foi pelo WhatsApp, nem pelas redes sociais, porque isso, né, tem 70 anos, basicamente, eles todos, aqueles jogadores craques da Argélia, que jogavam em grandes times franceses, abandonaram seus times e foram se encontrar justamente para formar uma seleção clandestina do país que não existia, que era a Argélia. Para que isso? Para ser, obviamente, para criar esse sentimento de identidade nacional dentro do próprio país, ajudar isso a acontecer, mas fora do país também, para ser identificado. Dito isso, ok, e é compreensível e tem um papel fundamental, o que eu coloco é que os problemas que nós enfrentamos hoje,
eles não serão resolvidos dentro de fronteiras nacionais. Então, se eles não serão resolvidos dentro de fronteiras nacionais, não estou dizendo que a nossa identidade desaparece. Só que essas questões vão exigir uma nova organização política de quem somos. Te dou um exemplo que a gente acabou de passar, a pandemia. Quando a pandemia começa, a Europa faz uma coisa que há décadas não fazia: fecha as fronteiras. Não só para fora da Europa, mas dentro também da Europa. De repente, daqui para a França, que é uma fronteira completamente aberta, estava fechada, para a Alemanha, da Alemanha, etc. E aí a Europa se fecha. O que acontece na produção agrícola da Alemanha? Porque era o começo da primavera, era quando os campos deveriam ser cultivados, né, aqui na Europa. Aquele mês de março, abril de 2020, eram meses da primavera. Tanto que, quando as cidades ficaram em silêncio, o que a gente mais ouvia eram os passarinhos cantando, né? Porque, de fato, era aquele momento da primavera, aquele sol que começava a surgir. A Juliana conta histórias belíssimas e horríveis ao mesmo tempo, mas de Roma, como que Roma vivia aqueles momentos. Por que eu estou dizendo isso? Porque naquele momento da pandemia, quando tudo é fechado, os alemães descobrem que não tem imigrantes para cultivar as terras. E aí, o que vai acontecer com a safra alemã daquele ano? E o que fazem os alemães? O sentido pragmático da Alemanha, né? Freta aviões da Lufthansa, faz os aviões voarem até Bucareste, enche os aviões de romenos, volta para a Alemanha, e esses romenos vão trabalhar nos campos alemães. Então, e a fronteira nessa? Nada. Né? Ela, na verdade, ela foi um fator de limitação. Um fator de limitação que para a pandemia não funcionou. Quer dizer, não limitou. Então, quando eu digo que o vírus debochou, ele debochou das ideologias, debochou das fronteiras, debochou das identidades nacionais. E aí a gente se confronta com uma realidade na qual essa identidade nacional, que pode ter uma função, ela não dá conta desse fenômeno. Como não dá conta tampouco da questão ambiental, como não dá conta do crime organizado. O crime organizado cruza fronteiras sem qualquer tipo de constrangimento. Né? Aqui na Suíça também a gente brinca que aqui nos bancos não tem identidade o dinheiro que está aqui. Né? Não, esse é dinheiro a coisa que cruza as fronteiras, o capital, né? Tranquilamente. Total. Então, eu não preciso nem continuar a conversa. O capital cruza, as pessoas não. Então, como assim? Né? Então, essa é a única identidade que serve. Eu insisto, não estou dizendo aqui, não vou dar uma de John Lennon, né? Vamos acabar com as fronteiras, etc. Não é isso. Agora, está mais do que provado que esses assuntos não serão resolvidos de formas com medidas nacionais. Ao mesmo tempo, não é para dizer, bom, então vamos abrir tudo, está valendo tudo, pode trazer aqui indústrias de qualquer lugar. A gente sabe que países que se industrializaram só fizeram isso porque protegeram as suas indústrias nacionais. Né? Então, não é irrestrito, abertura irrestrita, não quero mais essa ideia de Estado-nação. Não. Agora, isso precisa ser feito de uma forma, eu diria, clara. Para isso, não funciona. Para aquilo, talvez. Nessas questões que não funcionam, nós estamos sendo derrotados em todas elas. Na questão climática, o resultado não vem, né? É muito claro. A imigração, não sei se vocês têm acompanhado, mas outro dia, mais um barco com mais de 500 imigrantes, novamente que naufraga no Mediterrâneo. A Europa, que anuncia que, olha, que surpresa, nos últimos 3 meses, o número de pessoas cruzando o Mediterrâneo, de novo, explodiu. Enfim, essa não parece ser a resposta para os desafios globais. É por isso que eu digo, nessa questão muito específica, a resposta nacional, ela eu diria, sinônimo de egoísmo e miopia.